Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo. Caio Maia aqui, médico de família e comunidade. E hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma tecnologia que vai vir suplementar, ou às vezes até em muitos locais, até suplantar o 4G, que é a tecnologia 5G de transmissão de dados, né? O que isso vai impactar o meu trabalho diário como médico e o que isso vai impactar o nosso trabalho como gestor de saúde. Mais importante é a gente entender que o 5G ele é uma tecnologia que não está ligada a uma corporação específica, é uma ferramenta universal que vai ser utilizada por todo mundo, como a gente já utiliza o 4G de uma maneira, mesmo necessitando aí de algum tipo de operadora de telefonia. O mais importante é entender que vai ser universal, né? Transversal a todas as operadoras que estão para receber e fazê-lo funcionar no nosso país. E o 5G é uma tecnologia que vem trazer solidez para a nossa transmissão de dados, porque diminui muito a latência, que é o tempo necessário para que um dado chegue de um ponto ao outro. Então a sensação que a gente vai ter é que as coisas estão muito mais, não somente rápidas, mas por vezes quase instantâneas, né? Então, além de diminuir o tempo de latência, o 5G vai ser 20 vezes mais rápido que o próprio 4G, vai ter um alcance muito maior quando a gente fala de tecnologia sem fio, né? E por conta disso a gente vai conseguir ter um escalonamento ainda maior, por isso que eu estou dizendo dessa questão de ser muito mais sólido. Quando a gente traz isso para a nossa área, né, a pergunta que fica é: qual o impacto então que um Wi-Fi super potente vai ter no nosso sistema de saúde? Além de melhorar a forma como a gente faz aquilo que a gente já faz hoje, ele trará e abrirá muitas portas para a gente ir além. E é por isso que eu estou aqui, para a gente conversar exatamente sobre isso, né? Quando a gente fala ir além, uma das coisas que mais salta aos olhos quando a gente lida com saúde é a experiência do usuário. Então, quando a gente está falando de uma tecnologia de transmissão de dados com baixa latência e alta velocidade, a gente está falando de qualidade, por exemplo, de áudio e vídeo, que vão melhorar muito as nossas transmissões de telemedicina. Então, vai ficar muito mais fácil de eu estar com o paciente como se estivéssemos na mesma sala, dependendo do tipo de aparelho que vamos usar, né? O que vai ser muito bom, tanto para consultas quanto para procedimentos hospitalares. Um outro ponto que é muito interessante quando a gente fala de uma tecnologia de transmissão mais sólida, de baixa latência, né, de alcance maior, é a comunicação entre os devices, entre os hardwares, né? Então, no início do funcionamento da internet, nos idos dos anos 90, depois nos anos 2000, quando as coisas começaram a se comunicar umas com as outras, foi cunhado um termo de IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. Então as coisas começaram a se comunicar de uma maneira muito básica e muito simples, por vezes inicialmente somente computadores. Hoje em dia a gente vê isso muito facilmente nos aparatos eletrônicos domésticos, por exemplo, que uma coisa conversa com a outra. Às vezes, se você tiver aí um interruptor conectado na internet, uma geladeira conectada na internet, o ar-condicionado, a televisão, então você consegue ali ter uma coisa funcionando condicionada a outra, o que é muito interessante e favorece muito essa agilidade do dia a dia. Quando a gente traz isso para o sistema de saúde, isso faz com que a gente vá ainda além, né? Teremos cenários em que em alguns hospitais, por exemplo, teremos devices médicos que vão se complementar e vão conversar e trocar informações entre eles, né? Devices, seja de exame complementar, seja de bombas de infusão de medicação, sistemas de plataforma de registro médico, diversos devices que cada vez mais estão sendo utilizados e conversando uns com os outros. É o que a gente chama de IoMT, Internet of Medical Things. E tem muitas coisas que serão trazidas para o dia a dia do indivíduo, como por exemplo os wearables, que são aqueles produtos que serão vestíveis, que estarão cheios de sensores que poderão captar
muitas informações e que precisam ser trabalhadas ao longo do tempo para serem transformadas em informações úteis, né? Você vê aqui, por exemplo, eu estou seja com fone ou com relógio, que estão captando diversas informações ao mesmo tempo, né? Informações elétricas, oxigenação do sangue, temperatura, pressão do ar, saúde auditiva, então, enfim, diversas coisas que estão sendo captadas com coisas que a gente já usa hoje em dia. Quando a gente está falando do 5G, isso vai muito além. Então, estamos falando de uma massa de dados cada vez mais impressionante que vai estar chegando para a gente para ser trabalhada a fim de que seja beneficiada em informação útil para tomada de decisão clínica. E é aí que está o grande desafio do nosso que a gente tem pela frente, né? E que a Connexa está aqui para conseguir solucioná-los, né? Nessa gestão de dados. Além disso, estamos falando de um custo. Quando a gente fala do digital versus presencial, existem alguns estudos mostrando que os custos chegam a quase 80% menores do que os custos presenciais quando estamos falando de saúde. Então, se a gente pensa numa atenção primária que por si só ela já é resolutiva, quando a gente fala de uma PS digital, a gente vai além dessa resolutividade, trabalhando ainda mais com essa montanha de dados, a gente vai conseguir atingir níveis cada vez melhores que vão reduzir inclusive os custos e fazer o sistema fluir de uma maneira ainda mais efetiva. É claro que a gente precisa pensar que o remoto ele é complementar ao presencial, né? Obviamente, não vamos sair por aí dizendo que não necessitaremos mais do presencial, não. Pelo contrário, muitas vezes, se o paciente tiver que ser direcionado para um local de urgência e emergência para ser feita uma terapêutica mais invasiva, né? Administração de medicação, feitura de exames, intervenção cirúrgica, obviamente que é algo que a gente não tem como fugir ainda do presencial. Ou até um exame físico mesmo, né? Questões mais urgentes ou que sejam necessárias para uma tomada de decisão mais estruturada. Mas é óbvio que o remoto, quando ele é utilizado de maneira organizada, ele consegue traduzir em qualidade muitas questões que às vezes poderiam ser impactantes na experiência do usuário se fossem deixadas somente para o presencial, né? É aquela máxima que a gente ouve falar que a melhor sala de espera é a sala de espera da sua casa, né? Então, uma interface amigável, somada à humanização, junto com segurança, é algo que a gente precisa para conseguir aproveitar esse novo tempo com a chegada do futuro 5G. Traduzindo isso para a atenção primária, estamos falando de melhorias de conectividade e acesso, que é o nosso primeiro atributo da atenção primária para fazer o sistema funcionar. Estamos falando de ultrapassar os limites geográficos, a gente com o remoto consegue ir além daquilo que o presencial consegue sustentar, né? Estamos no limite geográfico dos pacientes, então a gente vai poder tratar e manejar pacientes muito mais distantes do que nós estamos, por exemplo, ou atender pacientes numa distância muito maior, né? Estamos falando dos wearables, que foi o que eu aumentei um pouquinho, né? Essas informações vão complementar muito daquelas informações estruturadas que a gente insere no prontuário. Então, as informações do dia a dia do paciente, que se ele quiser compartilhar, obviamente, poderão ser muito úteis na organização de um plano terapêutico conjunto e compartilhado, né? Promoção e prevenção de saúde vão ser temas muito mais trabalhados e discutidos ao longo do tempo quando a gente tiver uma quantidade de informação mais estruturada, inclusive quando a gente fala de intervenções desnecessárias. Muitas vezes informação demais também atrapalha, e isso não é uma mera retórica. Isso tem muitos estudos demonstrando, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2015, a terceira maior causa de mortalidade entre a população geral foi intervenção médica desnecessária, intervenções que muitas vezes poderiam ter sido evitadas. E isso se transforma em custo, seja em custo humano, de vida, de intervenções em saúde que geraram mais danos do que benefício,
como também intervenção em custo para o sistema, que poderia estar sendo utilizado de uma maneira muito mais organizada e estruturada para conseguir atingir cada vez mais pessoas, né? Estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de interoperabilidade das plataformas. Eu comentei um pouquinho com vocês aqui do IoMT, do Internet of Medical Things, das coisas que se comunicarão entre si. Como que a gente vai lidar com esses hardwares se comunicando entre si e gerando informação relevante do meio ambiente e das pessoas que eles estão vinculadas? A gente precisa de um hub. E é isso que a atenção primária também vai funcionar, um hub em que a gente conseguirá fazer uma análise de dados muito mais sedimentada, desde que tenhamos visão no sentido de conseguir enxergar e entender os dados de diferentes plataformas, numa mesma plataforma, né? Por isso a importância de ter um local só para receber esses dados de diversos locais, que é o que a gente chama de interoperabilidade das plataformas. Seria muito bom eu, no meu prontuário, por exemplo, conseguir ter uma ideia do que foi feito com o meu paciente dentro do hospital, por exemplo. Isso além só das descrições do próprio médico, do próprio colega que está lá, da própria equipe que está lá, mas também de todas as informações mais duras ali do dia a dia do que foi feito, né? Para a gente finalizar, não esquecer das nossas questões de saúde mental, né? É extremamente importante para a psicologia, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que as experiências têm sido cada vez melhores, tanto para pacientes quanto para psicólogos e terapeutas, de trabalhar com o remoto, de estar mais próximo do paciente, de fazer uma análise mais ativa, né? De fazer uma busca ativa das questões, facilita a aproximação de quem não consegue, por exemplo, sair de casa. Muitas questões de ideação suicida, de transtornos depressivos graves, de fobias sociais em que a pessoa realmente não consegue sair de casa. Então são ferramentas que vão auxiliar muito a gente ir até a casa do paciente, coisa que no presencial existe. É extremamente, eu como médico de família, fazer visita domiciliar é algo que mais me encantava, ver o paciente no seu cenário mais natural, mais íntimo, né? E isso é possível agora com o remoto, né? E o 5G vai ajudar extremamente nisso. Facilitação da vigilância, como eu comentei, né? O aumento da facilidade por consultas sequenciais, cada vez mais as pessoas vão estar sendo vistas ao longo do tempo. Então a tecnologia está vindo cada vez mais cedo e mais rápido do que a gente imagina e precisamos estar prontos para isso. E a ideia aqui na Conexa é exatamente a gente trazer todas essas informações para um cenário amigável, tanto para a equipe de saúde, que vai traduzir isso em tomada de decisão, quanto para o próprio paciente, que é o nosso foco principal.